Olá, tudo bem? A gente vai dar continuidade, né, bem, do testemunho que Jesus fez na minha vida, na nossa vida, né? Porque ela, como minha esposa, participou de todos os momentos, tanto aqui em casa, né? Como no hospital, onde eu passei uma luta tremenda para poder sobreviver. E então ela estava sempre do meu lado. E eu quero novamente frisar e agradecer primeiramente a Deus, né? Que Ele que foi o autor de tudo isso, né? E agradecer a minha esposa também, né? De muita importância tudo que eu passei. Sem ela, talvez nem estaria aqui também, né? E a todos aqueles que oraram por mim, parentes, meus familiares, os familiares da minha esposa, né? Foi tudo um conjunto, os médicos, todos, né? Foi tudo um conjunto, né? Tudo que eu passei, mas Deus é bom, né? E estamos aqui para passar essa mensagem pelo que nós vivemos para outras pessoas que também estão vivendo, né? Ou que vão viver, mas para saber que Jesus é o mesmo ontem e hoje e o será para todo sempre. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus? Nosso Deus e nosso Pai amado, Pai querido, que o Senhor, meu Pai, nos ensine a contar, Pai, esse feito, este milagre que o Senhor fez em nossas vidas, meu Pai. Dai-nos o entendimento e abençoa, Pai, essa pessoa que se encontra do outro lado, Pai, ouvindo e vendo esse testemunho. E que tudo venha a ser feito para a Tua honra, para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, para entender um pouco do motivo da gente estar falando sobre tudo que a gente passou, a gente tem que voltar um pouquinho antes. Tudo que a gente está contando hoje sobre essa internação, tudo isso começou no dia 12 de março. Só que um pouco antes, a gente tem que deixar esclarecido, né? A gente somos cristãos, né? Casamos na igreja, tudo, nossas filhas nasceram na igreja. E a gente por Um desvio, né? um deslize, Acabou se deixar afastando. de olhar para Deus, para Jesus, a gente acabou se afastando dos caminhos do Senhor. Isso, você está falando aí, uma coisa muito importante para essa pessoa que está na igreja ver a gente. A Bíblia fala assim, ó, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. E a gente está na igreja, então quando a gente não tem muita maturidade, a gente tira os olhos de Jesus, porque o foco da igreja é Jesus, é Deus. Aí todos nós somos falhos, todos somos falhos, né? E a gente acaba tirando o foco de Jesus na igreja e começa a enxergar os defeitos das outras pessoas e o inimigo, o diabo, começa a cegar a gente, abrir os nossos olhos para os erros dos outros e nos cegar, né? E nesse desvio da gente, a gente saiu da igreja, foi pro mundo. E eu voltei a fumar, meu esposo voltou a beber. Não tinha mais compromisso com Deus, né? Não ia para a igreja. E no começo tudo é bonito, tudo é oba-oba. Só que as coisas vai Complicado. passando o tempo, a coisa vai complicando. E a gente chegou em uma fase que no começo, quando a gente está lá fora, tem pessoas, vamos para a igreja, volta para Jesus. Ah, eu vou e não vai nunca, né? Até que chega um momento em que a gente sente um silêncio. Meu esposo sempre fala, é o silêncio de Deus. Onde ninguém te chama mais para ir para a igreja. Ninguém chega em você mais
para falar de Jesus. Porque você já conhece. Você está vivendo aquela vida porque você quer, né? Muitas das vezes a gente escolheu aquilo, né? Lógico, a gente precisa buscar forças em Deus para voltar. E começou as coisas a acontecer coisas estranhas, né? Na nossa vida que era o próprio Deus para que a gente voltasse. Há 2 anos atrás, a gente estava trabalhando e meu esposo caiu da escada, né, no trabalho, caiu e quebrou um braço, o pulso, né? Essa partinha aqui, tem até... Primeiro dia de trabalho. Fomos para o hospital, engessou o braço e tal. 3 meses sem engessado, sem trabalhar. Passou. Voltamos a trabalhar 1 mês que a gente estava trabalhando. Um dia a gente estava aqui em casa e ele não estava muito bem. Naquele dia ele teve 3 convulsões aqui dentro de casa. E com essas convulsões veio que ele desligamento. Teve o desligamento de todos os tendões do ombro. Esse braço aqui. Teve que ser internado, passou por uma cirurgia no braço. Foram 8 dias de internação. 3 pinos, né? Foi colocado 3 pinos no braço. Mas por que eu tô falando sobre isso agora? Porque isso já era um alerta pra gente. Um alerta. Pra gente voltar pra casa do Pai, para que nada pior viesse a acontecer. Mas mesmo assim, a gente continuou naquela vida. A gente, bem, só não cortando o assunto, segura aí. A gente, que nem ela falou, a gente no começo, quando a gente sai da igreja, parece que tudo dá certo. Eu sempre dou até um exemplo a ela. É como se a gente estivesse numa mata, né, e nessa mata tivesse um trio. E a gente vai indo e olhando para trás a gente sabe o caminho ainda. Porque a gente está vendo por onde a gente está caminhando. Mas quando a gente vai se aprofundando, depois vai começando a se esfriar, já não quer mais ir para a igreja, vai se embreando, lá na frente tem mais trios. E mesmo assim a gente começa a ir, entrar lá dentro da mata, tem mais trio ainda. Aí chega uma hora que a gente, quando olha para trás, não sabe mais que trio que a gente veio. É mais ou menos assim, não é? A gente se sente perdido, a gente está na igreja às vezes passando lutas, tudo, mas faz parte. Mas a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores. Mas aí a gente sai da igreja e parece que tudo se resolve, né? O próprio inimigo coloca pano quente na coisa. Aí a gente sai, tudo... por exemplo, a pessoa está desempregado, já arruma um emprego, no começo, né? O diabo engana, né? Ele é enganador. Aí foi assim que praticamente aconteceu com a gente, né? Sim. E mesmo com tudo isso, mesmo quebrando um braço, depois que sarou, passa um mês, teve todo esse problema, ficou lá mais 3 meses, uma tipóia no braço, não podia movimentar com aquela cirurgia. Melhorou. E a gente continuou na mesma vida. Bebendo. Até chegar o dia 12 de março desse ano. Dia 12 de março a gente foi um dia normal. Um dia de domingo, normal. A gente saiu daqui de casa, fomos lá pra casa, passamos na casa da minha mãe, passamos na casa da minha filha. No mercado antes, né? Fomos no mercado. Com mistura, tudo. Compramos uma mistura do domingo, ele pegou a cerveja, né? E fomos na minha mãe, passamos na casa da minha filha. Quando viemos embora, ele passou no bar e viemos pra casa. Chegamos em casa, eu fui, fiz o almoço. E ele almoçou e deitou lá no quarto um pouco.
Quando ele acordou reclamando de uma dor no estômago. E achava que era porque tinha comido e deitado. E ficou. Passou mais um tempo. Quando foi às 9h30 da noite, essa dor estava insuportável. Insuportável. E ele pegou e pediu pra mim, né? Amor, vamos na UPA. Fomos pra UPA, o médico examinou ele, deu umas medicação, né, filha? Nesse dia, que, como ela disse, eu estava bem. Eu estava trabalhando, bebendo, né? Eu estava trabalhando. E queria frisar também que eu comecei a beber pouco, assim. Quando eu saí da igreja, eu comecei a tomar uma cervejinha aqui, uma cervejinha ali. Depois eu comecei a tomar uma pinguinha aqui, uma dose aqui. Daqui a pouco já comecei a comprar litro em casa. Aí eu tinha um litro todo dia em casa aqui para me tomar. Levava a bebida no trabalho, dentro do carro, né? E às vezes o patrão mesmo, né? Não tinha nada a ver com isso também. A gente não condena ninguém, porque afinal de contas a gente né, bebia junto e tal, a gente, né? Então, isso não tem nada a ver com isso. O problema mesmo era comigo. E eu comecei a cada vez ficando pior. Então, nesse domingo que a Nela está falando, eu estava bem. A gente saiu cedo, eu fui no mercado, comprei uma mistura. Tinha até um jogo que era na época São Paulo e Corinthians. Aí eu falei para ela, ó, enquanto você faz almoço, eu vou ali deitar um pouquinho, deitei. Depois ela fez o almoço, almocei, repeti o almoço. E depois deitei, e depois assisti o jogo e fui cochilar um pouco. Aí quando eu acordei, senti uma dor pequena, quase insignificante, mas eu achava que eu tinha comido alguma coisa que fez mal e tava vamos pôr assim, um mal-estar, que fala, né? Aí tomei remédio, ela me deu um remédio, tomei outro remédio, tomei aquele estomazil, aquelas coisas, e nada de passar essa dor. Ao contrário, só aumentava, parecia que tinha uma faca aqui dentro, bem amolada, correndo nessa parte aqui do abdômen, do estômago, essa parte aqui, né? E aí foi a hora que ela falou, quando deu, que hora que era mais ou menos? Umas 9h30 da noite, que eu falei, não aguento mais de dor. Falei, essa dor não passa, eu tomei tudo quanto é remédio. Aí a gente resolveu ir pra UPA, chegando lá, o médico passou um remédio forte, ainda falou que é virose, né? Falou, você tá com uma virose, vai pra casa, você tomou uma medicação forte e deu uma melhoradinha, né? Não passou totalmente a dor, melhorou um pouco, mas no outro dia cedo, a dor de novo, aí já nem lembro mais a dor. O médico tinha receitado Buscopan pra ele. Buscopan composto, que é o mais forte. E a gente veio no domingo pra casa. Quando ele acordou de manhã, na segunda-feira, ele tava com dor de novo, aquela dor forte. Aí fomos na farmácia, como o médico tinha receitado, né, o Buscopan, compramos o Buscopan e ele começou a tomar. Mas amenizava, não tirava a dor. E ele ficou. Amanhã dessa segunda-feira, aí chegou na hora do almoço, aquela dor, nem comeu direito naquele dia. Quando foi, acho que umas 2h30 da tarde, ele estava deitado, né, no quarto, e ele começou a ter uma convulsão. Aí eu corri lá, segurei ele, virei ele de lado e tal. Liguei pro SAMU. Aí o SAMU mandou o médico, né, que vem com a moto de resgate. Né? Aí o rapaz chegou aqui, tudo, viu? Ele tava pálido, sem cor e suando muito. Aí o médico pegou, olhou a pressão dele e falou assim, ó, sua pressão tá baixa. Aí colocou ele deitado aqui no sofá, fez lá. Procedimento. Ficou umas meia hora aqui em casa. E a hora que ele deu uma estabilizada, tudo, ele pegou e foi embora.
Mas já deixou avisado, falou, qualquer coisa, liga que a gente volta. Mas tudo bem, ele ficou bem. E as coisas que o médico tinha falado para ele fazer, a gente foi fazendo. Isso na segunda-feira. A gente tinha uma consulta marcada para ele na quinta-feira, no posto. Ainda bem que tinha consulta, né? Aí, ele mesmo com dor, ele não queria mais voltar na UPA. Falou, não, vou aguentar, vou esperar até quinta-feira. Quinta-feira a gente vai no médico e vê. Aí foi, passou a terça, quarta. Na quinta-feira, a gente foi no postinho. Só que nisso, o abdômen dele já estava um pouco inchado. E do lado, a gente percebia que tinha uma saliência, como se fosse um caroço. Passava a mão, um era reto e o outro dava aquela inclinadinha assim no abdômen do lado direito, né? Do pâncreas, essas coisas. Aí quando a gente chegou na médica, explicando tudo o que estava acontecendo, aí ela olhou a barriga dele e falou assim, mas a barriga dele é assim mesmo e tal. Aí nós explicamos tudo o que tinha acontecido. Aí ela pegou e falou assim, eu vou pedir uns exames aqui, mas vou deixar até uma carta, porque na UPA eles fazem todos esses exames se for preciso. Caso contrário, você faz esses exames e me traz depois. Mas ela ficou meio, deu para perceber que ela ficou meio assim, meio alerta, né? Então ela fez essa carta pra gente. Aí viemos embora na quinta-feira. Nessa mesma consulta, ele conversou com ela, porque ele tinha vontade de parar de beber. Só que ele não conseguia, ele tinha receio da abstinência, né? Ele tinha, por conta dessas convulsões, então ele chegou a pedir um remédio para ela, para ele poder parar de beber. É porque eu estava bebendo tanto que eu mesmo falava com Deus, eu sempre conto para ela assim, que eu bebia só de dia, que nem as outras pessoas bebem. Aí chegou um ponto que eu estava bebendo já de madrugada, e nesse beber de madrugada, eu levantava todo dia 3 horas da manhã para tomar um pouco de pinga com coca, coisa que eu não fazia antigamente. E como ela disse, já veio acontecendo coisas comigo muito estranhas, convulsão, quebra de braço, uma coisa é outra, já veio, né, o inimigo já veio trabalhando, o diabo já veio trabalhando ali para poder tentar cumprir o projeto dele para poder tirar a minha vida, né? E então eu estava bebendo muito, né? E como ela disse, quando eu fui na médica, eu queria parar, eu sabia que estava errado. Eu falava assim, poxa, eu estou alcoólatra, eu estou num estágio que eu não consigo mais parar. Então eu olhava para o céu e falava com Deus, falava, Deus, eu não consigo mais parar. Se o Senhor não me ajudar, eu não consigo mais. Eu dependo, eu já estava dependente totalmente da bebida. Onde eu ia tinha que estar bebida. Quando eu chegava no trabalho, antes de eu ir no trabalho, eu primeiro tinha que achar um bar para mim, que eu levantava assim tremendo, eu tinha que achar um bar, às vezes beber aqui em casa. Aí amenizava um pouco, aí eu ia trabalhar, chegando lá, ainda estava tremendo, tinha que achar um bar para poder tomar. A ponto de ter pinga, né? Pinga em casa, pinga no carro, né? Pinga no trabalho, e mesmo tendo todas essas pingas, mesmo assim, parecia que tinha uma coisa que me levava a eu ir no bar. Eu queria estar no bar. E às vezes eu nem conhecia o lugar, mas eu andava a pé, às vezes, uma distância muito longa, né, bem? Para mim achar, entre aspas, né, o bendito do bar. Aí ali eu tomava. Então eu falei para a médica, eu não consigo parar. Então você me passa um remédio, porque eu tinha medo, que eu estava tendo muita convulsão, de eu parar seco assim e me dar um piripaque, alguma coisa, uma subida de pressão, uma queda de pressão, sei lá, uma parada cardíaca e eu morrer. Então eu fiquei ali, amados, entre a cruz e o punhal. Eu bebendo, eu sabia que eu ia morrer, e se eu parasse também eu tinha medo de morrer e não conseguia parar. Olha só que situação, né? Pode continuar aí, o que você está falando, né? Então, aí ele, como ele acabou de falar, a médica passou esse remédio para ele e fez a carta, né?
fez o pedido de todos os exames e fez a carta pra gente apresentar na UPA, caso necessário. Aí nós pegamos, viemos pra casa, na quinta-feira, dia 16 de março. Foi o último dia que ele bebeu. Naquele dia, antes dele passar na médica, ele tinha bebido. E depois disso, ele não bebeu mais. Porque a dor dele começou a ficar cada vez pior. Então nós passamos o dia 16, que foi a quinta, a sexta, em casa. No sábado a gente nós fomos trabalhar, terminamos um portão que a gente estava pintando e Mas ele conseguiu fazer bem pouquinha coisa. não aguentava ficar de pé, né? Ele não tinha forças para ficar de pé. Eu levantava um pouquinho para tentar ajudar ela. Nós trabalhamos com pintura, nós dois juntos. E aí me dava uma moleza no corpo, uma fraqueza. Aí eu ia pro carro, deitava no carro, deitava no chão. Depois eu levantava de novo, mas aí não conseguia. A coisa foi cada vez ficando pior. Aí eu peguei e terminei, né? Terminei o portão. Toda hora olhando ele, porque ele não tava bem. Ele tava em questão de uma semana, ele ficou num estado de fraqueza que ele não tinha força para ficar de pé. E aí viemos para casa. Eu falava, amor, vamos na UPA. Não queria. Ainda ficamos. Sábado, né, que a gente trabalhou, domingo. Na segunda-feira a gente tinha um outro trabalho, que era um compromisso, que já tinha sido adiado por uns dias. Não tinha como adiar mais. Era um quarto, né, que a gente tinha que fazer no apartamento. E a gente foi. O apartamento era no terceiro andar e era escada. Ele subiu comigo, né? Chegou lá, a gente preparou o quarto e eu forrei uns panos no canto. Ele passou aquela segunda-feira, ele passou a segunda-feira inteirinha deitado no chão. Sem trabalhar. Eu fazendo o quarto, pintando, e ele deitado no chão, com dor. Aí estava pior do que aquele outro, porque o outro ainda levantava um pouco e eu ajudava ela a pintar, uns 10 minutinhos, depois eu deitava. E a coisa foi ficando tão grave que nesse segundo serviço, que foi o último que eu trabalhei antes de sair do hospital, esse daí eu não conseguia nem ficar de pé mais. Então ela, como ela tinha já esse compromisso, nós, né? E a dona lá do apartamento já tinha comprado a tinta, então nós foi pintar esse apartamento, mas eu na verdade eu nem pintei. Ela pintou sozinha e eu peguei, deitei no chão e ele fiquei. Conversando com ela ali, eu dormia um pouquinho, acordava, né? A cada dia que passava, ele ficava mais fraco. E a gente não entendia o que é que estava acontecendo. Então a gente estava esperando, né? Para fazer os exames, né? Que a médica tinha pedido. E então, como ele estava a cada dia ficando mais fraco, nessa segunda-feira eu falei para ele, eu falei assim, ó, hoje a gente vai acabar esse serviço, a gente vai para casa e a gente vai na UPA. Você vai procurar um médico. Aí viemos para casa, ele tomou um banho, deitou na cama, ainda a nossa filha veio em casa, conversou com a gente, tudo, aí levou a gente na UPA. Como ia demorar, ela foi para casa dela e nós ficamos na UPA. Aí eu peguei e apresentei a carta que a médica tinha dado no postinho. Ainda bem, né, que essa carta. Que foi a nossa salvação. Porque a primeira vez que a gente foi, ele falou que era uma virose. Mandou para casa. E dessa vez a gente tinha essa carta. Então eles pediram aqueles exames que ela tinha pedido. E a gente ficou lá aguardando. Quando foi na madrugada, né, que chegou os resultados, aí o médico veio e conversar com a gente, falou assim, ó, Fábio, a gente vai pedir a ambulância e você vai para Santa Casa, você vai ser internado. Porque você tá com uma infecção muito forte, precisa fazer novos exames. Aí ficamos aguardando a ambulância, fomos para Santa Casa.
ficamos no pronto-socorro aguardando, né, até aparecer, Vaga no, fazer mais exames, mais exame. né, e aparecer vaga Na internação. de internação. Com isso eles pegaram, fizeram mais exames de sangue, fizeram um ultrassom nele e viram que ele estava com uma pancreatite. Estava com uma infecção no pâncreas. Ali ele foi internado, né? Nós passamos a segunda-feira à noite na UPA, fomos na terça para Santa Casa, ele ficou internado. Quando foi na quarta-feira, eu fui de manhã, né? Ele ficou internado, eu vim para casa, passei a noite em casa, de manhã eu fui lá, vi ele tudo no horário do almoço, eu voltei, né? Para resolver umas coisas, afinal ele estava internado. Quando menos espero, eu atendo o telefonema, que ele, amor, eu tô de alta. Não entendi nada, porque tava com uma infecção muito forte, tava com pancreatite e do nada teve alta. Mas tudo bem. Eu e minha filha fomos lá, buscamos ele, trouxemos ele pra casa. Ele passou 3 dias em casa. 3 dias, né? Depois desses 3 dias ele começou com essas dores de novo. Dor, e dor, e dor, e dor. E fraqueza. E fraqueza. Voltamos para a UPA. Só que quando ele saiu dessa internação, eu peguei, né, o resultado da ultrassom e dos exames de sangue dele. E guardei comigo. Aí pegamos e voltamos. Depois desses 3 dias que ele começou a passar mal, nós voltamos para a UPA. E eu levei os exames, os resultados. Aí peguei e mostrei pro médico, né? Ele falou assim, nossa, mas... Ficou bravo, né? Ficou até bravo, né? Porque uma infecção tão alta, eles não poderiam ter liberado ele para casa. Ele falou assim, você correu o risco de morrer em casa. Ter uma sepse e morrer em casa. Com esse nível de infecção que muito você alto, tá. Né? Muito alto. Ele falou, eu vou fazer outros exames, mas você vai voltar para Santa Casa. Você vai ser internado de novo. Aí ele mostrou ainda para mim que o nível de leucócitos no sangue é 10 mil. até 10 mil. Então normal. O primeiro que ele fez antes dele ser internado estava dando já 37 mil. 3 vezes a mais do que... Aí ele 2 pediu, vezes. dessa vez, né? Ele olhou aquele lá e pediu um novo exame. Quando veio o resultado, de 37 mil tinha subido para 45 mil. Então ele falou assim, tá subindo muito rápido essa infecção dele. E vai ter que ficar internado para fazer outros exames. Aí fomos, e ele começou a descobrirem, né, o que estava acontecendo com ele. E ficou internado novamente. Aí viram que ele tinha um abscesso, né, como se fosse uma bexiga, né? Aquele calombo que a gente via, que era no pâncreas, era um abscesso, como se fosse uma bexiga. E essa bexiga rompeu, né? E vazou esse líquido no abdômen dele inteiro. E isso estava causando aquelas dores insuportáveis que ele estava sentindo. E tiveram que fazer uma cirurgia. Foi a primeira cirurgia que ele fez no dia 30 de março. Para colocar o dreno e drenar aquele líquido para ver o que teria que ser feito. Para poder cortar ela um pouquinho, não cortando ela, daqui a pouco ela continua. Tô deixando ela falar porque tem coisas que eu não lembro. Devido à dor eu não consigo lembrar muitas coisas, assim, né? Mas para mim chegar nessa cirurgia, que ela está falando aqui, eu sofri muitas dores, e os médicos não sabiam o que era. Ele fazia o exame, sabia que tinha uma infecção, mas dava um remédio e não baixava
essa infecção, os médicos passavam lá, apertavam minha barriga crescendo, ficando dura, até que um dia um médico passou lá, foi usado por Deus, já começou aí o trabalhar de Deus, né? Mas bem no começo, ainda estava, entre aspas, melhor do que no final, que a gente vai chegar lá no final, que eu estava, né? E, então, para mim chegar nessa cirurgia, demorou muito, eu sofri muito. Aí esse médico foi aonde ele passou no quarto, ele me viu, levantou minha perna e falou, dói. E não doía quando ele levantava a perna, doía só quando apertava. Aí ele falou, amanhã você vai lá para a cirurgia. Foi onde começou, que ela está falando, o quesito lá na cirurgia, né? Que tive que cortar, fiquei 2 horas, 2 horas no centro cirúrgico, mas estava tudo sob controle. Me levaram lá, me operaram, colocaram um dreno, né? Que é um cano no abdômen, né? Que para poder sugar Para tirar aquele líquido, o líquido que né? estava na barriga, ela saía pus, que estava contaminado. Era pus, era sangue, um pouco de sangue. Era tudo misturado. É como se fosse uma bexiga dentro de mim. Ela foi inflando, chegou uma hora que ela estourou, esparramou aquela infecção. Aí pegou o pâncreas, aí pegou o fígado, aí pegou o rim, aí pegou o baço, que mais? Pegou a coisa sanguínea, pegou um monte de coisa. Aí começou a trajetória, o sofrimento, né, que eu passei, né, junto a gente passou nesses momentos tão difíceis que a gente passou, né? Não foi momentos fáceis não, né? A gente está contando esse testemunho, mas aos poucos, porque o testemunho é muito grande. Tá, até ali eu mostrei na introdução, não tem como mostrar ele, o tempo está lá meio... Tá vendo? Todos os papéis. Esse aqui ainda tem mais para poder pegar, né? Não tem nem como tirar, porque nós já tirou, né? Muita coisa. Na primeira vez a gente já tirou para... Deixa eu tentar tirar um pouquinho. Para mostrar. Deixa eu ver aqui, ó. É muita coisa. É até um livro, olha só. Dá uma olhada só. Ó. Isso aqui é tudo exame. Eu fiz tudo quanto é exame lá. Que tem dentro do hospital, os médicos praticamente não sabiam que eu tinha, era infecção, o outro falava uma coisa, juntava, olha só pra vocês aqui. Ainda tem mais, né, para pegar, né, na Santa Casa. Fora os CDs que tem das tomografias, né, então os médicos não sabiam praticamente o que era, juntavam uma junta de médicos ali, 5, 6 médicos, colocavam a mão no queixo, depois conversavam em código, não entendia nada. E depois ir embora e toma e tira sangue de manhã, tira sangue à noite, de madrugada e tira sangue. Eu sei que meu braço virou uma peneira, né? Não tinha nem de onde tirar sangue mais no braço. Aí depois passaram a tirar sangue como chama,